Vou pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia. Hoje é uma data especial, como nós falamos aos irmãos. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos. Depois que você encontrar o Evangelho de Mateus, você procure, por favor, o verso de número, somente o verso, Mateus capítulo 26, a princípio o verso 25, verso 17. Mateus capítulo 26, versículo 17 da palavra de Deus. Você crê que a Bíblia ainda é a palavra de Deus? Amém, amém. E ela sempre vai continuar assim. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 17. A palavra do Senhor nosso Deus, onde está escrito assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Vou ler mais uma vez. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, mas eu gostaria que você levasse o teu pensamento a Deus. Teu pensamento ao Deus Todo-Poderoso. A esse Deus que criou os céus e a terra. A esse Deus que nos resgatou, que nos redimiu. Esse Deus que nos livrou de toda condenação, de todo mal. Esse Deus que é maravilhoso, que a sua misericórdia se estende e ela se renova a cada manhã. E a graça do Senhor, ela tem nos alcançado. E no dia, no ano aceitável do Senhor, no tempo do Senhor, nós fomos encontrados por Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele, e nós temos essa liberdade para falar com Deus através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Levante suas vozes se você puder, como um sinal de vitorioso, e você pode levantar também a tua voz e falar com o Senhor nosso Deus, porque Ele está aqui nessa noite, e nós já podemos sentir a presença desse Deus que é poderoso e maravilhoso. Senhor Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, mais uma vez, nós apresentamos, Deus, nossas vidas a Ti. Nós não entramos na Tua presença, porque na Tua presença nós já estamos, mas nós apresentamos, Deus, a nossa vida a Ti, ó Pai, como quem Te ama, como quem ama, Deus, a Tua presença, como quem quer atrair a atenção do Senhor para si, e nós queremos, Deus, atrair a atenção do Senhor para cada um de nós. Não, Deus, é de uma maneira errada, Pai, mas sim, Senhor, tocando no Teu coração, Pai Santo, para que nós sejamos testemunhas, Deus, vivas do Senhor nesse mundo em que nós estamos. Nós precisamos, Deus, da Tua graça, nós precisamos do Teu favor, nós precisamos mais ainda, Deus, da ajuda do Senhor para com as nossas vidas, Pai Santo, para que nós continuemos, Deus, com as nossas vestes brancas e embranquecidas, Pai, em nome de Jesus. E o meu pedido, Deus, a minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, estar ministrando, Deus, a cada coração, estar ministrando, Deus, a cada vida, aquilo, Deus, que muitas vezes nós temos dificuldade, Senhor, em expressar, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar e falar em cada coração, em cada mente, Deus, que está aqui nessa noite por Tua causa. Pai Santo, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, eu Te louvo, Deus, eu Te glorifico, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, Marta, pode se sentar. Graças a Deus. E essa data, chamada Páscoa, é uma data muito especial e que deve ser lembrada, né? Já vamos falar a respeito dessa sequência, da sequência da Páscoa. Mas antes eu gostaria que, porque na verdade nós não temos limitação, né? Nós aprendemos com a criança, nós aprendemos com o profeta, nós aprendemos com o pastor, nós aprendemos com o vídeo até mesmo, aprendemos com o ancião. A questão para nós é edificar as nossas vidas na presença de Deus, nos fortalecer com aquilo que é verdade, amém, amado? Então eu estava hoje à tarde meditando na palavra, só que eu também vi algo interessante que me chamou a atenção. E eu vi umas crianças, como você percebe,
da maneira natural já é difícil ficar aqui em cima sem tropeçar ou trombar em alguma coisa pelo pouco espaço que nós temos. Então seria difícil termos um teatro, mas eu creio que futuramente Deus vai levantar um grupo de teatro aqui também, né, que principalmente em algumas datas, né, comemorativas, a gente vai estar apresentando esse trabalho, né. E eu separei algo com as crianças, uma espécie de um teatrinho com as crianças, né, pouco mais de 4 minutos. Eu gostaria que você pudesse prestar bem atenção, porque com as crianças nós também aprendemos até com a formiga. Temos de Provérbios, diz, vai até com a formiga preguiçoso, que ele quer que as coisas aconteçam e fica lá dentro, Deus vai prover, mas nós precisamos trabalhar, precisamos suar também, né? Buscar a força de Deus, vigor para cada um de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, amém, amado? Então nessa noite nós vamos aprender também um pouquinho com as crianças. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes,
porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Amém? Graças a Deus por isso. Deu para aprender alguma coisa, né? Com as crianças também. E quando nós falamos a respeito de Páscoa, nos nossos dias, nos nossos tempos, já se pensa logo no comércio, já se pensa logo nas lojas cheias, já se pensa logo em talvez pedir um adiantamento para o patrão para comprar aquele monte de coisa, né? Mas na verdade, o mundo, o sistema do mundo, ele tem por intenção desviar os propósitos, os planos de Deus, tem por intenção desviar a essência da palavra. E é por isso que todas as datas comemorativas, biblicamente falando, nós vemos o comércio aí vendendo um monte, vendendo muito, ganhando muito em cima disso, como se não bastasse o pior, que é o que está por trás disso, né, que acaba, na verdade, as pessoas deixando a Bíblia de lado, deixando o conhecimento da palavra de lado, e se apegando a tantas coisas que, na verdade, não edificam. Porque quando se fala de Páscoa, né, se fala de um coelhinho, se fala de... Eu estava vendo até algumas coisas nessa tarde, e é uma comemoração pagã, muitos comemoram nos dias de hoje, mas daqui a pouco nós vamos ver, na verdade, o que o cristão ele tem por comemorar e como comemorar, né, durante, enquanto ele viver aqui na Terra. Então a Páscoa, na verdade, é uma data comemorativa, né, e muito importante no nosso calendário. Né, muito importante no nosso calendário, porque ela, para o comércio, tornou-se aquele vende, né, aquele alvoroço todo, e o comércio vende muito com relação a isso. Mas o interessante é que quando Deus instituiu a Páscoa, na verdade, ele não estava falando de comércio, ele estava falando de algo que ele faria no meio do seu povo. Então, de acordo com a palavra de Deus, quando está escrito isso lá em Êxodo, capítulo 3, você pode abrir, se você puder, Êxodo capítulo 3, versículos do 4 ao 10, eu gostaria de ler juntamente com você, para que a gente pudesse estar bem atento a isso. De repente, você se vestir de coelhinho, essa Páscoa, né? Ou vestir de coelhinhos, bigodinho lá, e saiu colocando chocolatinho lá no bolsinho, na meinha das crianças, né? Aquela coisa toda. E quando você vai procurando, deixa eu falar um negócio para você. Tempo atrás a gente estava em determinado lugar que eu digo igreja, né? E era no Natal, a gente não tinha aberto aqui ainda para adorar o Senhor. E os irmãos lá se vestiram de Papai Noel, né? E saíram para visitar, né? Os irmãos da igreja falaram: puxa vida, vai cantar, você vai fazer a serenata, qualquer coisa assim, vestido de Papai Noel. Então, uma intenção boa, assim, mas não foi bem, sabe, acaba desviando o foco, né? Mas olha só que interessante. Êxodo capítulo 3, versos 4 a 10, está escrito assim: vendo o Senhor que Moisés se virara para ver, isso porque Moisés ele foi em determinado lugar levar suas ovelhas para pastar, né, cuidando das ovelhas, lembrando que aqui ele era o pastor das ovelhas, seu sogro Jetro, ele cuidava, ficou durante 40 anos nesse trabalho. Mas enfim, quando ele chegou diante de determinado lugar, um arbusto, uma árvore começou a incendiar, e aí tem essa sequência, versículo 4: e vendo o Senhor que se virara para ver, bradou, né, bradou Deus a ele, no meio da sarça, no meio daquele fogo, no meio daquela plantação. Deus bradou e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor continuou dizendo, e disse: não te chegues para cá,
tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Ele continua dizendo: eu sou o Senhor, ou eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, ele encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus, daqueles que torturam, por causa daqueles que oprimem, porque conheci as suas dores. Continua dizendo: porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus continua dizendo agora: eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, ou seja, os filhos de Israel, do Egito. Então esse foi o chamado de Moisés. Deus chamou Moisés para esse trabalho, para essa missão, e já Moisés tipifica, representa também a libertação de Jesus lá no Novo Testamento, há 2000 anos atrás, pouco mais de 2000 anos atrás. Então a obediência ao Senhor dirigiu Moisés a Faraó. Deus mostrou ali, fez alguns sinais para mostrar que Deus era com ele, e isso levou Moisés a Faraó. Mesmo Moisés resistindo a princípio, mostrando ali suas dificuldades, suas debilidades, mostrando sua fraqueza, até mesmo que era pequeno, enfim, que não era digno, mas Deus levantou ali Arão para estar auxiliando Moisés, estar ali ao lado de Moisés, e eles foram, se apresentaram diante de Faraó para transmitir a ordem divina, para transmitir a ordem de Deus. E a ordem de Deus era: deixe meu povo ir, para que eles possam celebrar no deserto. O que Moisés estava pedindo para o povo? Liberdade. Moisés estava pedindo chocolate? Não. Moisés estava pedindo coelhinho? Também não. Se eles pedissem chocolate e coelhinho, estavam comendo chocolate e coelhinho na cabeça até agora, sendo escravizados ainda. Mas ele pediu liberdade para que o povo fosse liberto, e a ordem era: deixa o meu povo ir. Então, para conscientizar, querido, a respeito da seriedade dessa palavra dita para Faraó, porque Moisés quem era? Alguém que já havia fugido ali do Egito, porque havia matado um egípcio. Então ele precisou voltar. Olha só, talvez o último lugar, talvez que Moisés pensaria em voltar seria para o Egito, e ele teve que voltar para o Egito a mando de Deus. E às vezes a gente pensa assim, acho que a última coisa da minha vida que eu gostaria de fazer é tal coisa. E às vezes Deus manda a gente fazer aquilo que a gente nunca gostaria de fazer. Então, Senhor, manda outro. Mas Deus tem um plano, um propósito, um projeto para cada um de nós. Então é conosco que Ele conta, amém, amado? E é interessante que, olhando para isso, eu me lembro que quando nós começamos o ministério, quando começamos a pregar o Evangelho, a gente não tinha oportunidade como nós temos e como nós damos oportunidade aqui nos nossos dias, mas eu ficava escondido atrás de uma mesa de som determinada igreja, e o Senhor começou a incendiar o coração de certa forma que eu falei para um amigo meu, eu falei: não dá para ficar calado, a gente tem que falar para alguém. E eu ficar falando para você já é de Deus, a gente tem que falar para pessoas que não conhecem a Deus. E aí nós começamos o trabalho, começamos o ministério lá na praça, quando da Fernando Prestes. Eu me lembro que, eu acredito que talvez o último lugar que a gente pensava aí, passa gente que você conhece, passa gente... E aí, pô, como é que você está? Sabe, conhecido, você fala assim: meu Deus, eu aqui falando alto de Jesus e com a Bíblia na mão, você fala: meu Deus. Mas por causa de Jesus vale a pena tudo, amém, amado? Por causa de Jesus vale a pena se arriscar, vale a pena se entregar. Por causa de Jesus vale a pena morrer. Por causa de Jesus vale a pena entregar tudo que você tem, tudo que você é. Vale a pena entregar diante do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, em tudo Ele nos recompensa. Em tudo Ele recompensa. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, amém? Então Moisés aceitou esse chamado. Moisés foi e apresentou-se diante de Faraó. Apresentou, já com essas palavras, já também com esses julgamentos, onde aquelas pragas foram derramadas, foram liberadas ali no palácio de Faraó e diante de Faraó. E cada vez que Moisés ia falar da palavra a
respeito para que o povo fosse liberto, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Eu estava assistindo até um trecho, o Paulo Vitor estava assistindo hoje um desenho animado de Faraó, lá dessa passagem mesmo. Eu falei, Deus, é um confronto tão grande, amado. Sempre falamos a respeito disso, o confronto entre o ser humano e a palavra de Deus. Mas tem coisas que superam isso ainda. E porque Deus, quando disse para Faraó, eu só assistindo e prestando atenção. Mas quando Deus disse, né, para Moisés, para que ele fosse até Faraó, Deus já disse que Faraó resistiria, porque Deus endureceria o coração dele. Ou seja, Deus me manda falar para ele livrar o povo, mas Deus já fala lá, ele não vai livrar, não. O coração dele vai ter endurecido. Ou seja, Moisés talvez poderia perguntar assim, Senhor, para que eu vou então? Se o Senhor já disse que o coração dele está endurecido, ele não vai libertar dessa vez, por que eu vou lá então? Mas deixa eu falar, amado, tudo Deus tem seus planos, em tudo Deus tem seus propósitos, não é, amado? Existem muitas coisas que nós não entendemos, mas precisa entender, amado, é permanecer na presença de Deus e deixar Ele fazer a obra, graças a Deus por isso. Então, querido, Deus mandou pragas ali, mais pragas para que os egípcios, para que Faraó libertasse então o povo, libertasse os hebreus que estavam ali, e até depois de tantas pragas assim, lá na última praga, veio praga do sangue, onde o rio das águas se tornaram sangue, das moscas, dos sapos. E quando a gente fala em sapo, a gente lembra das irmãs, né? Imagina o sapo entrando por tudo quanto é lado, sapo sai daqui, sapo sai dali, né? As irmãs só na gritaria. Mas é interessante que pragas de tudo quanto é tipo, tudo quanto é espécie, onde escureceu até mesmo por um período de tempo ali, em todo o Egito. Mas o interessante, sabe, que uma das fúrias de Faraó é que para o povo hebreu não acontecia nada. Vinham os gafanhotos, devoravam a plantação dos egípcios, mas os hebreus não acontecia nada. Vinha as rãs, vinham as moscas, vinham tantas coisas ali para os egípcios, mas para o povo de Deus nada. Como se cumpria aquela palavra que nenhuma praga, né, chegaria na tenda, na casa dos que são de Deus. E ele se levantava cada dia, mas em Êxodo capítulo 12, versículo também de número 12 de Êxodo, diz assim: passarei pela terra do Egito essa noite. Êxodo capítulo 12, verso também de número 12, quando Deus disse assim, não, chega Moisés, dessa vez o Faraó vai liberar o povo, vai e diga mais uma vez para Faraó. E olha só que interessante: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei toda a terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. O que Deus está falando? Esse ferirei significa de morte. Moisés, essa última praga, Faraó vai livrar, vai libertar, vai deixar o povo sair. Então morreu o primogênito de Faraó. Todos os hebreus, todos os egípcios que tinham lá, seus primogênitos, todos os animais, eles morreram. E foi uma tristeza muito grande naquele lugar, choro e lamento, até o ponto, né, de Faraó não suportar mais. Mas como os israelitas também habitavam no Egito, né, olha só que interessante. Olha só que interessante. Porque nós sabemos, sim, amado, que nós estamos sujeitos a muitas coisas. Assim como chove na casa do ímpio, chove também na casa do justo. O sol nasce para um, mas o sol também nasce para outro. Mas no livro do profeta Malaquias, Deus diz que faria diferença, e haveria diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Eu estou falando entre o que serve, aquele que busca a presença do Senhor, aquele que está firmado na presença do Senhor, e ele está disposto a fazer ao Senhor. Deus faria diferença entre esse povo. E olha só que interessante, Deus faria essa diferença. E é por isso que o povo hebreu, na verdade, não acontecia exatamente nada. Assim como diz lá no começo do livro, lá em Gênesis, quando fala a respeito desse assunto, está escrito assim, que nem um cão, né, movia com a sua língua. Tanto que era a paz onde o povo hebreu morava a princípio ali em Goza, uma paz muito grande naquele lugar, uma tranquilidade muito grande. Então, qual foi a ordem de Deus? Já que o anjo da morte passaria eliminando todos os primogênitos, Deus não precisaria de nada para dizer assim, não, eu conheço os meus, claro que eu conheço os meus, eu vou desconhecer, eu sempre vou ser conhecidos de mim. Mas Deus pediu para que eles dessem um sinal.
Deus conhece aquele que ama Ele de todo o coração, e aquele que não se importa com Ele. É claro que conhece, sempre vai conhecer. Mas ainda assim Deus pede para que a gente dê um sinal: ó, Senhor, estou na Tua presença. Deus sabe as nossas necessidades, querido, aquilo que nós precisamos. Mas mesmo assim, como está escrito no livro do profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Ainda que esteja escrito no Salmo de número 139, que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. E em Coríntios diz que Ele esquadrinha os corações e os pensamentos dos homens. Mas mesmo assim Ele pede para que a gente venha orar a Ele, clamar, invocar o nome dEle. É como um pai, sabe? Ele sabe as coisas que o filho precisa. Ao passar do tempo, vai passando o tempo, vai precisando. Mas é gostoso quando o pai ouve assim do filho, né? Pai, você faz isso aqui para mim, você pode fazer isso aqui para mim, pai? Por favor, você pode me ajudar nisso? O pai se sente importante também, sabe? O pai se sente, puxa, olha só, eu tenho um valor. Diferente daquele filho que chega e vai fazendo. É interessante você ver, sim, a espontaneidade, você vê também a iniciativa. Mas acaba aquela coisa de você ajudar o filho. Não, filho, é assim, ó, eu te ajudo a subir aqui, eu te ajudo a fazer isso, eu te ajudo a chegar a algum lugar, eu te ajudo a construir isso aqui, filho, vem aqui que eu te ajudo. E o filho é interessante que sempre vai ter um pensamento a respeito do pai. Meu pai, como nós ouvimos ontem à noite, meu pai é um referencial para a minha vida. Mas olha só que interessante, amado. Em Êxodo capítulo 12, verso de número 4, Deus diz que faria algo, mas que a morte sim passaria na casa dos egípcios, mas Deus pediu para que eles dessem um sinal, que cada família tomaria um macho, né, de um ano de idade, sem defeito, e sacrificaria, né, suas famílias ali, mataria o cordeiro, faria o sacrifício, e o sangue do cordeiro, não vou entrar muito nesse assunto, mas o sangue do cordeiro, o que ele faria? Ele iria aspergir, passar ali como que nos batentes da porta, porque se entra pela porta, e para que o anjo da morte não entrasse naquelas casas que tivessem o sangue aspergido. Então o anjo ele simplesmente passava de largo onde haveria o sangue, onde o sangue estivesse. Mas cada casa que não houvesse sangue ali aspergido sobre os umbrais, sobre os batentes da porta, o anjo da morte entraria e faria aquilo para o qual ele foi enviado: matar os primogênitos, levar, ceifar a sua vida. É interessante, querido, que olha só o que diz: mas se a família for pequena para um cordeiro, então esta tome um só, né, e com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, cada um conforme aquilo que pode se alimentar, e fareis a conta conforme o cordeiro. Bom, a família é um pouco maior, então o cordeiro também tem que ser um pouco maior. Se a gente come um pouco mais, nada contra, mas o cordeiro então um pouco maior, para não ter problema, para que a pessoa pudesse estar satisfeita, saciada ali. E interessante, amado, que daí então surgiu o termo Páscoa, né? Porque Páscoa significa também uma marca, e Páscoa significa também poupar, significa também passagem ou passar por cima. Páscoa significa isso. Então não tem nada a ver com aquilo que se faz nos dias de hoje, nada a ver. Então você percebe que os princípios e os valores hoje, eles são deixados de lado. Às vezes a pessoa pensa assim: puxa, me converti a Jesus, mas os filhos, né, são daquela época ainda. Então eles ainda querem o coelhinho, né? Pai, pastor, eu não acredito nisso não, mas eu não acredito em coisa do comércio, coisa do mundo de fora, mas o coelhinho, o filho gosta tanto do coelhinho. Eu vou comprar um coelhinho para ele, porque o coelhinho é um bichinho tão bonitinho. Então eu não acredito nisso não, sabe, essas coisas do mundo. Eu acredito naquilo que diz a palavra. Mas eu vou comprar um coelhinho. Então tem 364 dias para a gente comprar coelhinho. A gente compra no dia da Páscoa. Pode comprar coelhinho no dia que você quiser. Não precisa ser exatamente do dia da Páscoa. Por quê? Porque a gente vai estar trazendo na memória da criança a respeito daquilo que realmente é Páscoa. Isso fica registrado e fica gravado. Ah, meu pai falou que não é assim não, mas ele compra coelhinho para mim. Eu como os ovos, não posso ver ovo na minha pet. Eu quero ovo, mas ovo. E come. Uma pisada de chocolate, né? E aquela coisa toda. Então isso mostra, na verdade, os dois lados do ser humano.
Ele diz uma coisa, mas na verdade aquilo que ele mostra com as suas atitudes é outra. E aí, na verdade, nós devagarinho vamos acabando ferindo os princípios de Deus. Mesmo não querendo, acabamos ferindo, porque nós passamos a amar mais as pessoas que estão do nosso lado do que o próprio Deus que nos criou. Amando mais os nossos filhos do que o próprio Deus que deu os nossos filhos para nós. Você percebe algo muito interessante? Por que Deus deu os nossos filhos para nós? Para que nós viéssemos a cuidar, a educar e criar e ensinar essas crianças no caminho que elas devem andar. Os nossos filhos não são nossos, mas nós estamos criando e educando eles para o Senhor, preparando eles para a obra do Senhor. E às vezes a gente acaba contaminando aquilo que já é de Deus, e que Deus um dia vai tomar para si, para a obra e para fazer aquilo que Ele tem por fazer. Então eu acho que é bem interessante, porque quando nós falamos a respeito disso, estava ministrando um tempo atrás em uma determinada igreja, e um filho de um pastor, ele estava estudando, fazendo uns cursos para um trabalho, e eu perguntei assim para o pastor: qual pessoa vai ser o quê? Vai estudar por quê? Ele disse assim: vai estudar para isso aqui. Eu falei: mas eu achei que ele fosse querer ser pastor também, porque o pai, porque quando a gente prepara os filhos para Deus, então para Deus a gente pensa assim, e não na verdade para o mundo lá fora, para o mercado de trabalho, e se envolver com tantas coisas, mas já desde pequeno envolvido com as coisas de Deus. E às vezes a gente ora, sabe, irmãos, Deus transforma esse mundo, transforma, Deus, o meu bairro, transforma a vila que eu moro, transforma, Deus, a cidade de Sorocaba, transforma, Deus, a humanidade. Às vezes a gente fala assim, mas de casa nós temos medo de preparar alguém para que seja um agente transformador. A gente prefere transformar nossos filhos para ser alguém que ganhe muito dinheiro no futuro, do que alguém que transforma vidas, do que alguém que ganhe almas para o reino de Deus. A gente começa a pesar diferente os valores de que Deus pesa. Sabe, amado? De que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E de que adianta nós ganharmos tanto dinheiro se nós não vermos uma só família sendo transformadas através das nossas vidas? De que adianta tudo isso, querido? Nós estamos bem financeiramente, estamos morando lá no apartamento de frente à praia, condomínio, carro importado, aquela coisa toda. E a gente ligar a televisão, e a gente vê a perdição, a gente vê o mundo na condição que está, e nós sabemos que não fazemos nada para que isso mude, e aquilo que nós temos de oportunidade para fazer, acabamos recuando. Não, meu filho não vai ser isso, não, meu filho isso aí sofre muito, podem ter problema de coração, senão morre. Seu pastor, tem que ser outra coisa, tem que ser outra coisa. Então, amado, a gente acaba orando de uma maneira, mas as nossas atitudes acabam sendo outra. Mas enfim, amado, quando era feito todo esse sacrifício, quando era passado o sangue nos umbrais, nos batentes da porta, isso já representava também o que? Representava Jesus, porque o cordeiro precisava ser sem defeito, precisava ser perfeito para esse sacrifício, e já representava Jesus lá no Novo Testamento. Quando João ele estava batizando lá no Rio Jordão, eu falo do Rio Jordão porque João batizava também outros rios, tá? Onde tinha muitas águas, falamos isso na terça-feira. Mas João estava batizando lá no Rio Jordão, e quando ele olhou Jesus de longe, ele disse assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Cordeiro para livrar da morte, para livrar da destruição, não precisaria matar o cordeiro e passar o sangue sobre os batentes, sobre o lugar onde o mal pudesse entrar. Sim, exatamente isso que aconteceria. Jesus ele veio como cordeiro, e é por isso, querido, que Jesus ele precisou subir na cruz, é por isso que Jesus precisou ser crucificado, para que o sangue todo dele fosse derramado, e através de Jesus nós pudéssemos ter vida eterna. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Então no dia seguinte, João 1,29 está escrito: no dia seguinte João ele viu Jesus que vinha, assim passando para o próximo, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse vai tirar o pecado de toda a humanidade, não simplesmente ali da família, mas o sangue de Jesus vai ser derramado por todos, por toda a humanidade. Todo aquele que quiser ser salvo, pode ser salvo se quiser, porque é uma opção. Ser salvo é uma opção, seguir Jesus. Ele deixou bem claro e disse assim:
aquele que quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É opção, ele diz quem quiser. Porque antigamente, no Antigo Testamento, os egípcios, eles morreriam lá nas suas tradições, nas suas idolatrias, na adoração a tantos deuses, que até muitos adoram os mesmos deuses dos dias de hoje, só mudam o nome, mas muitos adoram, até mesmo sem saber, e principalmente quando se fala em época de Páscoa, né? O ovo tem simbolismo e coelho também, tá bom? Qualquer dia nós vamos pegar um domingo só para tratar sobre esse assunto. Mas enfim, o sangue de Jesus precisaria ser derramado para que toda a humanidade fosse livre, fosse salva. Então naquela época só os hebreus, mas hoje não. Hoje todo aquele que quiser, todo aquele que disser, não, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, eu preciso ser salvo, Senhor, eu preciso ser liberto. A pessoa pode pensar assim, não, mas eu não estou endemoniado, não estou possesso, não. Você sabe, amado, que às vezes uma pessoa que está possessa por demônios, às vezes uma pessoa que está ali endemoniada terrivelmente, às vezes ela é liberta com mais facilidade do que as pessoas que agem pelo modo natural. Porque ora, vai embora e amém, aquela pessoa se chega a Jesus. Mas olha só que interessante, a pessoa que ela age pelo modo natural, ela é escravizada pelo sistema do mundo, mas ela não percebe. Ela não percebe. Ela faz as mesmas coisas que o mundo lá fora faz, mas ela não percebe. Ela, não, eu sou de Cristo, eu sou filho do rei. Os filhos do rei têm uma identidade. E a identidade dos filhos do rei não é simplesmente falar que é filho do rei. Nós sempre comentamos sobre esse assunto no batismo, a respeito de ser gerado pelo Espírito Santo. Nós temos a característica do nosso Pai. As obras que nós fazemos, elas declaram, elas apontam quem nós somos. Se nós agimos pelas tradições do mundo, acreditamos em tudo aquilo que o mundo oferece, comemoramos tudo aquilo que o mundo comemora da mesma maneira, não é obra de Deus, não é característica de Deus isso. Então os filhos do príncipe desse mundo fazem exatamente. No carnaval levanta os 2 dedinhos para lá e para cá. Na Páscoa bota um chapéuzinho com 2 orelhinhas, um bigodinho aqui, e vamos distribuir o vinho com todo mundo. Sabe, mano? E todas as épocas do mundo, no Natal bota um gorrinho vermelho aqui, um saco nas costas e uns vazios ainda, pelo menos se tivesse presente, um saco cheio de bala, mais barato lá do real. Põe nas costas e sai. Assim, depois fala assim, não sou cristão. Mas isso são práticas pagãs, práticas que não são de Deus. Mas aquele que tem a característica de Deus, o que ele faz? Ele olha para a palavra. Ele olha para a palavra e ele analisa e ele faz exatamente aquilo que diz a palavra, porque os costumes e as práticas do mundo não agradam a Deus. E acaba a cada dia nos desviando da presença de Deus. Mas eu não estou desviado, não. Sabe uma coisa que eu digo para você, amado? Uma coisa que eu digo para você. Nós vivemos em uma época, em um tempo muito perigoso, onde as coisas elas chegam nas nossas mãos muito fácil, muito fácil. Como esse vídeo que você acabou de ver através das crianças. Chega muito fácil nas mãos. Mas a mesma facilidade que as coisas chegam nas nossas mãos é a facilidade que nós temos de nos desviar da presença de Deus. E nos desviar da presença de Deus não é simplesmente eu ir para uma bocada e cheirar ou injetar e qualquer coisa assim. Isso aí é mais que desviar. O se desviar da presença de Deus, amado, é eu perder a conexão, eu estar na beira do caminho. É eu deixar minhas vestes manchadas e talvez nem me preocupar com isso. Está manchadinha, mas é só uma manchinha, não tem problema não. E eu não me importar com isso. Eu preciso me importar com as coisas que Deus se importa. Eu preciso me preocupar com as coisas que Deus diz que são verdades para a minha vida, que vão me fazer bem. Amém, amado? Graças a Deus. Então, querido, de acordo com a palavra de Deus, no livro do Êxodo, no versículo 31 do capítulo 12, Moisés ali e Arão, de noite, levantaram e disse, olha, sai do meio dos filhos dos egípcios, sai do meio desse povo, né? Os filhos de Israel, sai daí, porque nós vamos servir ao Senhor, como Ele tem dito. Nós vamos servir o Senhor onde? No palácio, nós vamos servir já direto na Canaã. Não, nós vamos primeiro servir a Deus no deserto. Vamos comemorar a Páscoa no deserto. Não sei se com você é assim, mas quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente faz um pacto, uma aliança com Deus, uma das primeiras coisas que chega na nossa vida é um deserto. Você fala assim, Deus, conosco aconteceu isso. Eu perguntei para minha esposa, logo no começo, quando nós nos batizamos, falei, velho, será que ser cristão é isso aí?
Mas com o mundo desabou na nossa cabeça, para um caminhão de problema que está entrando tudo dentro de casa, então não isso um pouco. E como eu falava com ela, porque a gente era inexperiente, não tinha pessoas assim de amizade para conversar conosco, para um discipulado, aquele acompanhamento, não tinha. Então pensamos assim, puxa, mas será que é assim? E tantas lutas ali, tantos problemas, puxa vida. Mas quando nós aprendemos a ser fiel no pouco, nós vamos saber também a ser fiel no muito. Glória a Deus. Quando nós aprendemos a ser fiéis lá no deserto, quando chegar na Canaã, nós também vamos ser fiéis ao Senhor, porque Ele que nos vai colocar lá. Você pode ver, os que murmuraram, resmungaram, blasfemaram lá do deserto, eles ficaram lá, nem entraram na terra prometida, porque se não é fiel no deserto, não adianta nem ir para a terra. Vai lá para murmurar e contaminar os que estariam lá, né, com intenção de glorificar o nome do Senhor, porque existem coisas, amado, que a gente tem que deixar de lado porque contamina, amém? Amém? Amém. E a palavra do Senhor nos diz que as más companhias ou as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Você vai, evangeliza, fala da palavra, se não quer, dá uma volta e vou para outra. Às vezes você fica insistindo ali, você acaba começando a adotar preceitos, você acaba começando a adotar costumes, às vezes práticas da vida da pessoa para você. Daqui a pouco você começa a falar igual a pessoa não percebeu. Você começa a viver igual a pessoa não percebeu, porque os costumes começam a entrar dentro da vida da pessoa, no coração da pessoa, e ela não sabe. Os egípcios, eles eram os hebreus que estavam lá. Até de certa forma tinha uma certa convivência com os egípcios, porque eles tinham que adorar lá seus deuses que eram adorados. Mas algo interessante, embora fosse o povo de Deus, algumas coisas eles trouxeram, a murmuração eles trouxeram junto com eles. Você percebe que era um povo que até mesmo tinha uma queda para o lado da idolatria, que quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, eles chegaram, Moisés chegou junto com Josué, e eles estavam fazendo o quê? Estavam adorando o bezerro. Significa que é algo que já tinha no coração deles, porque eles queriam ver Deus, eles queriam ver um Deus. Mas não adianta, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas na nossa vida que nós adotamos, nós não vamos ver a Deus. Quando nós adotamos algumas práticas da nossa vida, nós não vamos sentir a presença de Deus, porque Deus não compactua com as obras das trevas. Tudo aquilo que nós trazemos para a nossa vida e é trevas, Deus ele fica de lado. Deus é como se ele desse um passo para trás, e acontece o que está escrito lá em Tessalonicenses. Nós acabamos com as atitudes entristecendo o Espírito Santo e apagando a chama que havia em nós. Apagamos a chama. E é por isso que às vezes a gente vem para a igreja, né? E dá uns gritos, Deus, preciso ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos também deixar tudo aquilo que Deus pediu para que nós viéssemos a deixar. Sabe? Quando você vai na casa de alguém, pessoa amiga tua, agradável, você leva um monte de coisa lá que a pessoa sabe que a pessoa não gosta. Você sabe que a pessoa não gosta. E você pega tudo aquilo que a pessoa não gosta, você analisa a vida da pessoa, tudo aquilo que a pessoa não gosta, você pega e você leva lá e fala, eu vim te visitar, eu vim ficar aqui, com tudo aquilo que a pessoa não gosta. É assim, a pessoa nem te recebe, a pessoa fala, não, peraí, você sabe que isso me aborrece, por isso que você está fazendo isso? Por isso que as atitudes delas são assim, porque você sabe que isso me aborrece? Assim é Deus, amor. Nós sabemos aquilo que entristece o coração de Deus. Não compensa entristecer o coração de Deus, compensa alegrar o coração dele através do nosso louvor, através da nossa vida, da nossa adoração, da nossa prostração, através daquilo que nós somos, mostrando que Deus está em nós, através dos frutos que nós temos, através da atitude que nós tomamos a cada dia. Nós mostramos que Deus está em nós, amém? Você não precisa sair falando, gritando com o megafone na rua, eu sou de Deus, não. Alguém vai dizer assim, como disseram sua cabeça, um profeta para dar, lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus. Atitudes, comportamento. A pessoa reflete algo de Deus na vida dela, e aquilo vai ser percebido, amém? Então, querido, nesse processo de libertação que houve, né, existe o significado da Páscoa? Existe. Porque um dia, amado, existia a ira de Deus sobre nós, sobre o povo, sobre toda a humanidade, como nós vimos e ouvimos. Mas, porque não era o suficiente, irmãos, aquele sacrifício não era o suficiente, ele simplesmente encobriu o pecado, mas Deus precisava de um sacrifício perfeito. E é por isso que nós comentamos até no estudo bíblico de manhã a respeito desse assunto.
E quando Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Não viu um justo, não viu um perfeito. O cordeiro precisava ser perfeito, ele não viu um perfeito sequer. Olhou para alguém chamado amigo de Deus, viu pecado, viu mentira. Olhou para alguém que era segundo o seu coração, viu adultério, viu em certos momentos desobediência, até mesmo no momento do censo. Enfim, olhou para a terra. Maria tinha nascido e ela, pecadora, vivia numa condição de mulher imperfeita assim, porque no próprio cântico de Maria ela expressa algo que até mesmo virou uma canção, né? Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela olhando para si mesma e reconhecendo que precisa de um Salvador, e o Salvador estava dentro dela. E ela precisava já, a mãe dependendo da salvação que o filho iria dar para ela. Olha só que interessante o que Deus faz. E então Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. É por isso que Ele enviou teu filho amado para nascer como homem, para viver nessa terra, nesse mundo, para viver ali, sofrendo tudo aquilo que um homem sofre, passando por tudo aquilo como passa, como diz Isaías capítulo 53. Porque assim como entrou o pecado no mundo, através de alguém materializado, assim também materializou através da serpente, assim também através de um homem, Deus iria libertar o mundo. Através do primeiro Adão, houve a queda. Mas através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, houve a redenção, houve a liberdade, houve a libertação de uma vez por todas. Amém, querido? Glória a Deus. Então Deus enviou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Só mas eu creio em Jesus e nós cremos em Jesus. A mostra que nós cremos em Jesus não é simplesmente o fato de nós declararmos, como algumas pessoas vão declarar dia 1º de maio, no dia do batismo. A mostra que nós cremos em Jesus é quando nós obedecemos a palavra dele. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: não é realmente, ele crê, porque obedece, senão nem obedeceria. Então as pessoas vão ver princípios em nós. Então alguns princípios que nós adotamos para a nossa vida mostram quem nós somos. Mostra exatamente quem nós somos. Se você vive como as pessoas lá de fora, as pessoas vão confundir você como qualquer outra. E é interessante quando se fala a respeito do sinal. Por que nós precisamos desse sinal? Se Deus conhece todas as pessoas, sabe quem é dele e quem não é. Por que nós precisamos de um sinal? É reflexo. Lá atrás, os hebreus consideraram que existia um sinal sobre a vida deles. Nos nossos dias, nós precisamos de um sinal. O Espírito Santo, o sangue de Jesus nos cobrindo para mostrar que nós somos de Deus e que nós não vamos ser condenados com o mundo. Existe um sinal na nossa vida. Não, pastor, mas bom se não fosse assim, né? Porque aí a gente não precisava ficar se expondo assim. A palavra do Senhor está escrito que todo aquele que negar a Deus, negar o Senhor Jesus, ele também o negará diante do Pai, diante dos anjos. Mas está escrito também que todo aquele que confessar a Jesus diante dos homens, ele vai confessar. Ele vai reconhecer que conhece as pessoas, vai reconhecer lá no alto, dizendo que ele vai ser aceito, vai declarar essas pessoas, vai apresentar elas diante de Deus, diante dos anjos, essa pessoa vai ser aceita. Então não adianta ser cristão 007. Sabe? Ninguém me conhece, ainda bem que ninguém me conhece. Vou ficar camufladinho, 10 anos trabalhando dentro de uma empresa, nunca falou no nome de Jesus. Nem aquelas coisas que acontecem de repente, a pessoa fala, meu Deus. Mas nem isso, às vezes saem outras coisas. Sabe, amado? Nem um susto a pessoa fala, meu Deus do céu. Às vezes o ímpio fala, né? Às vezes o ímpio fala outra coisa. Mas às vezes você fala, meu Deus do céu, um susto. Às vezes é tão difícil sair algo de Deus da nossa boca, né? É difícil pronunciar o nome de Jesus. Sabe por que é difícil pronunciar o nome de Jesus? Sabe por que muitas vezes as pessoas, parece que não, mas sabe por que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de expressar o nome de Jesus? Porque infelizmente, amado, a pessoa, quando ela vai expressar o nome de Jesus, primeiro ela tem que conhecer o Jesus que ela está falando dele. Segundo, que o príncipe desse mundo reina aqui no coração das pessoas que não têm a Deus, não têm o Senhor nas suas vidas. A casa nunca fica vazia. Ou o Espírito Santo mora nela, ou outro Espírito mora, que não vem da parte de Deus. Mas enfim, o nome de Jesus é tão difícil de expressar, porque a pessoa ela se sente sufocada. E o próprio Satanás faz com que a pessoa fique constrangida em falar do nome de Jesus diante de alguns até mesmo. A pessoa prefere ficar quietinha. Nisso, não faz a vontade de Deus,
e acaba fazendo a vontade do príncipe desse mundo. Porque, olha, uma coisa é certa: o nome de Jesus é uma pedra no sapato de Satanás, se é que ele calça alguma coisa. Quando você expressa o nome de Jesus, os cabelos dele já levantam, os cabelos de fogo dele já levantam. E agora? Falou o nome de Jesus, para ele é um problema o nome de Jesus. E é por isso que a gente tem dificuldade, né, nos cultos de terça-feira, nos cultos de oração. A gente tem dificuldade de talvez sejam os cultos de menos frequência. Mas é o culto que a gente busca fortalecimento ali, nossa vida com Deus se expressa diante do Senhor, rasga o coração diante do Senhor. Na terça-feira a gente passa a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E o diabo não quer isso. Às vezes você pensa assim, terça-feira nada, fica ouvido, fica aprendendo. Pois é. E é isso que Deus quer. O que Jesus ia fazer nos sábados nas sinagogas? Ele ia fazer campanha nas sinagogas? Não. Ele ia ensinar nas sinagogas. Ele ia ensinar, ele ia instruir a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Deus queria para o povo. Ele ia instruir, ele ia ensinar. Amém, amor? Vai conversando sobre isso, né? Hoje, né? Então, Jesus com uma faixa aqui atrás na campanha, né? Derrubando as muralhas de Jericó. Jesus lá, o campanhista. Um problema de Deus. Quem faz, cada um, né, vai responder. Mas enfim, nós aqui, não provém de Deus. Então ele ia nas sinagogas ensinar a respeito do reino de Deus. Então, querido, voltando para cá, para o capítulo 26, só para nós encerrarmos, capítulo 26, do versículo 17 de Mateus. É interessante que Jesus, ele disse algumas coisas aqui, está escrito bem no comecinho, um pouco antes do capítulo, do versículo 17, está escrito assim: a última Páscoa que ele celebraria, e dando espaço para a Santa Ceia. Os egípcios, eles comemoravam o quê? Quando eles comemoravam a Páscoa? Eles comemoravam lá que eles foram escravos, pouco mais de 400 anos foram escravos. Eles comemoravam a Páscoa. Puxa, olha só, nós somos libertos, nós somos livres. Então nós vamos celebrar, de tempo em tempo nós vamos celebrar, porque um dia Jesus nos livrou, um dia Jesus nos libertou. Ou melhor, um dia eles foram livres, um dia eles foram libertos, através da vida de Moisés, que de certa forma simbolizava Jesus. Mas nós somos livres, nós somos libertos lá da escravidão, lá das garras de Faraó. E Faraó tipifica também o próprio Satanás, que escraviza, que oprime, que leva a pessoa para baixo. Que, assim como quando ele disse assim, olha, o povo não vai ter mais palha, mas vai ter que procurar a sua própria palha e fazer o tijolo, e a produção é a mesma, para que a pessoa não pudesse ter tempo, amado, de pensar nas coisas de Deus, pensar em adorar o Senhor. É assim também, amado, quando nós nos enchemos de afazeres, o que acontece? Nós não temos tempo de pensar nas coisas de Deus, sendo que Deus nos convida para isso, através da sua palavra. Olha, pensar nas coisas que são do alto, fale nas coisas que são do alto, porque lá está assentado o Senhor. E é por isso que nós precisamos ter nosso próprio tempo com Deus. Mas enfim, amado, quando Jesus se reuniu ali com os discípulos, eles passaram então a comemorar, a participar desse evento, desse momento. Jesus disse uma seguinte palavra. Eles prepararam a Páscoa, comeram ali. Jesus veio já trazendo então ali o cálice, né? Veio trazendo também pedaços de pão que representava o corpo dele, o corpo e o sangue. Já veio trazendo para que tudo aquilo se ajunte dentro da pessoa e representa. Por que é separado o corpo e o sangue? Por que é separado o cálice do pão? Porque foi separado na cruz do Calvário. O sangue que se derramou do corpo todo o sangue do corpo se derramou, ficou algo separado. No momento da Santa Ceia nós juntamos tudo isso entre o corpo e o sangue de Cristo, para que nós possamos ter parte com Ele. Quantos aqui querem ter parte com Deus? Quantos querem ter parte com Deus? Glória a Deus. Então nós precisamos ter essa palavra como verdade para as nossas vidas. E Jesus disse algo muito interessante, olha só. Versículo 17 do capítulo 26. E no primeiro dia dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, e a um certo homem diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa, e com os meus discípulos. E eles foram e prepararam, e arrumaram, e organizaram,
Mas aí ele falou do traidor, daquele que o trairia, no versículo de número 23. E ele continua dizendo aqui no versículo 26, que eu quero continuar dando sequência na leitura. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Ele não disse por todos, porque muitos negariam a Jesus, muitos sentiriam vergonha de Jesus, muitos o rejeitariam. Ele disse assim: é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Ele continua falando: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto, do fruto da vide, até aquele dia com letra maiúscula, o dia do Senhor, o dia que nós estaremos com Ele, celebrando esse mesmo momento, em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Ele fez aquele momento representando a libertação, a partir do momento que... Mas a Páscoa, a Santa Ceia, é para os cristãos, para aqueles que acreditam em Jesus. Presta bem atenção nisso. A Santa Ceia é para os cristãos. Os judeus ainda comemoram a Páscoa, né? Eles têm a sua comemoração, porque para eles Jesus não veio, o Messias não veio. Então as comemorações deles lá continuam, daqueles tempos ainda. Mas a Santa Ceia, você percebe que é para o cristão, é para aqueles que creem em Jesus. Só os 12 estavam andando. E ele disse que comeria ela com eles no reino dos céus, mas os que creem, aqueles que são dele. Você percebe que na Santa Ceia, os santos, vamos chamar assim, os santos, os de Deus, eles se reúnem para participar do momento da Santa Ceia, porque eles são de Deus, e Jesus pediu para que eles fizessem isso, Jesus mandou que eles fizessem isso. Então eles comemoram o quê? Eles comemoram o dia da libertação, o dia que nós deixamos de ser escravos do mundo lá fora e passamos a ter a liberdade em Cristo Jesus. O dia que nós deixamos de servir a nós mesmos, nosso próprio ventre, e passamos a servir a Deus. E servir, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é muito sério. A Deus, eu sei que muitas coisas eu não gostaria, não poderia, mas eu vou fazer, porque aquele que é o meu Senhor mandou que eu fizesse. Quando nós falamos em servir, vai muito além de você fazer algo que já está no teu coração, simplesmente, e você fazer muitas coisas. O Senhor pede para que nós venhamos a fazer, mesmo nós não querendo, mesmo nós achando, puxa Deus, mas isso aqui, como no caso de Moisés, não. Exatamente isso. Quando nós não olhamos para nós mesmos, mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, quando nós olhamos para Jesus, o servir a Deus, o servir ao Senhor, é como Marta e Maria. Você se lembra daquilo que está escrito lá no Evangelho de Lucas? Se assentou aos pés de Jesus, Marta desesperada, correndo para um lado e do outro, mas Maria se assentou ali, como quem diz: esse tempo aqui é precioso, esse tempo é precioso, não quero perder por nada. Mas Jesus, olha só, tem um monte de coisas para fazer. Tem, mas ela não vai sair daqui não, ela escolheu a boa parte, ela escolheu servir, ela escolheu obedecer, ela escolheu receber para a vida dela. Quando você escolhe servir, quando você escolhe, amado, obedecer a palavra, ouvir de Deus, guardar no teu coração, para que a vontade de Deus se cumpra em você, aí o que acontece? Deus começa a se alegrar da tua vida. E você sabe por quê? Muitas vezes, amado, às vezes a gente está andando assim, parece que Deus está tão longe, porque a gente às vezes pensa que está servindo, mas muitas vezes não está. Sabe por quê? A gente faz o que quer, a hora que quer, quando quer, aonde quer, e por aí vai. Nós estamos servindo a nós mesmos muitas vezes, e não servimos ao Senhor nosso Deus. Quando nós servimos a Ele, Ele alegra o nosso coração, Ele alegra a nossa vida, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça. Você pode estar passando no pior vale da tua vida, mas você sabe quem é que está com você, você tem certeza disso.
Você pode estar passando pela maior tribulação que você já viu em todos os tempos. Mas você está tranquilo porque você sabe a companhia de Deus que você tem, que você serve. Porque você tem Jesus no teu coração. Porque você não dividiu o teu coração com mais ninguém, mas só de Jesus. Aquele lugar que é exclusivo somente dele, o centro da nossa vida. Jesus Cristo. Jesus não quer parte do nosso coração. Mas ele disse assim: quando me buscares todo o vosso coração. Buscar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós temos. Aí então Deus vai se alegrar de nós. E aí se cumpre uma palavra maravilhosa que está escrito, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você consegue alegrar o coração dele, ele te fortalece para a caminhada. Pode ter um monte de gente batendo em você, mas você está fortalecido. Pode ter muitas pessoas atirando pedra em você, mas você sabe que não vale a pena nem olhar para trás, mas continuar caminhando, porque você está sendo fortalecido pelo Senhor. Pela tua força natural você teria caído há tempos, e murmurado e blasfemado. Mas por você alegrar o coração de Deus, estar na presença deles e é fortalecido por ele, o que acontece? Ele, cada dia ele te levanta, ele te põe de pé. Ele fala: vamos, eu te ajudo, eu sou contigo. Essa peleja é minha. Essa peleja é minha. Você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Celebrar, querido, a liberdade que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário é a coisa mais importante. É o evento mais importante que o cristão pode participar. O mundo não pode participar disso. Mas por mais que venha participar, na vida que leva não vai surtir efeito. Mas a tua vida, na condição de justo, sendo justificado pelo sangue de Jesus, pela vida que você tem com Deus, isso te fortalece. Isso fortalece você mais e mais na presença dele. E é por isso que nós falamos que vale a pena você passar ali o sangue, não simplesmente nos umbrais da porta da tua casa, mas você ter o sangue de Jesus na tua vida te cobrindo, dando a cobertura para que nenhum mal venha sufocar você, para que nenhum mal venha te tirar da presença dele, para que nenhum mal venha, querido, devorar você. Porque Satanás vem sim para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Satanás veio para assolar, querido, para assolar toda a humanidade. Mas assim como está escrito na primeira carta de João, que o Filho de Deus se manifestou para isso, para desfazer todas as obras das trevas, todas as obras do diabo, para que nós fôssemos livres. E onde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Você está livre para adorar o Senhor? Você está livre para falar com Deus? Você está livre para bendizer o nome do Senhor? Você está livre a ponto de você declarar o nome de Jesus? Fala assim comigo: Jesus. Jesus. Fala mais forte, parece que tem alguma coisa te prendendo ainda. Fala assim comigo: Jesus. 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 Obrigado por essa liberdade que o Senhor tem me dado. Porque o sangue do Senhor está sobre a minha vida. O nome do Senhor está no meu coração. A tua palavra está dentro de mim. Eu quero te servir. Eu quero te seguir a cada dia. Então, nesse mesmo espírito, começa a falar com Deus. Começa a falar com esse Senhor que te livrou. Começa a falar com esse Senhor que te libertou. Começa a falar com esse Senhor que alcançou a tua vida. Esse Senhor que um dia tirou você lá das trevas e te transportou para a maravilhosa luz, para que hoje você fosse um representante de Deus aqui na terra, lá no lugar onde você está, para que você seja um representante de Deus lá. Onde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Não se prenda, querido, ao costume dos egípcios, não se prenda aos costumes do mundo, mas se prenda sim, querido, aos pés da cruz de Cristo. Se prenda sim, querido, à palavra de Deus. Se amarre sim ao Evangelho e não largue o Evangelho por nada. Guarde a palavra de Deus no teu coração, assim como diz o salmista, para não pecar contra ti, Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração. Deus amado, Pai bendito, nós te louvamos, nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, Deus, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o Cordeiro Santo de Deus que nos trouxe a paz, esse Cordeiro que nos livrou, que nos tirou, nos livrou
livrou de toda a escravidão, nos livrou, Senhor, da vida pesada, nos livrou, Senhor, de um jugo pesado que carregávamos lá fora, Senhor. Não éramos filhos, mas éramos cavalos, éramos escravos. Oh, Senhor, vivíamos, ó Pai, desagradando a Ti o tempo todo. Pai, o Senhor nos tirou, Senhor, o Senhor nos limpou, o Senhor tirou de nós aquelas vestes sujas e imundas, o Senhor nos deu vestes novas, o Senhor nos deu vestes brancas como de uma noiva, para se encontrar um dia com o noivo, para que nós pudéssemos passar a eternidade com o Senhor. Pai Santo, nós não queremos comemorar, Senhor, a Páscoa como um pagão comemora, Deus, mas nós queremos comemorar, Senhor, a liberdade que o Senhor tem nos dado, Pai. A liberdade, Senhor, que vale mais do que qualquer coisa, Deus, é a liberdade que o Senhor tem nos dado. Liberdade de nós orarmos a Ti, liberdade de nós clamarmos ao Teu nome, liberdade de nós louvarmos, ó Deus, a Ti, reconhecendo o Senhor nas nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. O sangue na verga da porta, aqueles que reconhecem Jesus na sua vida e tem por cobertura o sangue de Jesus, está escrito assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo as suas próprias vontades, mas segundo o Espírito. Se você passou, querido, o sangue de Jesus na sua vida, e se isso pertence a você, nenhuma condenação há para você. São aquelas pessoas que não aceitaram lá no passado, as pessoas que hoje não querem Jesus. Houve um juízo, um julgamento lá atrás. Olha só que interessante. Vou só um trecho para você. Versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos, desobedientes, aqueles que não passaram sangue, aqueles que não reconheceram Jesus na sua vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras.
e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, porque viveu segundo os seus próprios desejos, segundo o sistema do mundo, segundo aquilo que o mundo faz, ele não teve o seu nome escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Foi lançado fora da presença de Deus por toda a eternidade, distante de Deus. Continue com seus olhos fechados por um instante. Continue com seus olhos fechados por um instante. Você pode pensar assim, os pensamentos que passam pela cabeça da gente. Mas será que só o fato de eu entregar a minha vida para Jesus, viver conforme diz a palavra, só isso você acha suficiente? 1 João capítulo 2, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta Jesus na nossa vida. Ele é a borracha que apaga todo o pecado. A Bíblia diz que Ele lança tudo lá no mar do esquecimento, simbologia, e não se lembra mais. Porque tudo isso foi apagado através do sangue dele lá na cruz do Calvário. Amém, querido? Graças a Deus. Fala assim comigo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Porque eu tenho Jesus. Na minha vida. Graças a Deus. Deus continue abençoando grandemente tua vida, poderosamente tua vida. E faça com que a palavra de Deus ela venha prevalecer sobre você. Amém, querido? Glória a Deus.